Olá, caros alunos, vamos ao nosso vídeo correção da aula de número 13, né, parte 2, né, que são as questões 6A e B, 7A e B e a questão número 8, que é uma pesquisa, na verdade, né? Muito bem. Então vamos à primeira questão que diz assim, acompanhe comigo. Leia o texto e responda as questões. Foi por volta de 1914 que se verificou a especialização agrícola por zonas. Neste sentido, os primeiros fatores que influíram na escolha do lugar foram a natureza do solo e o clima. Mas como aconteceu com a indústria, a proximidade dos mercados, a facilidade adequada de processamento também exerceram influência. Deste modo, o algodão e as frutas cítricas só se poderiam produzir no Sul. Esse é um fragmento de texto, né, que encontra-se no livro Economia e Sociedade dos Estados Unidos. Né? Então, vamos à primeira questão que diz assim, 6A. A que especialização produtiva se refere o texto? Bom, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um fragmento de texto que fala da questão das zonas agrícolas, né, que tem nos Estados Unidos. E o que a gente fala, então, está falando da especialização produtiva aí, na verdade, dos chamados cinturões agrícolas, né, nos Estados Unidos, que corresponde àquela faixa, né, que já nós mostramos para vocês, pontilhada, né, e que separa aquela área mais fria e aquela parte mais quente, né, mais quente ao sul e mais fria ao norte, de clima temperado. Ok? Vamos à questão B, letra número 6. Diz assim, explique por que o algodão e as frutas cítricas só poderiam produzir no sul dos Estados Unidos. Bom, vamos lá então. Por que o algodão elas poderiam só ser produzida no sul? Bom, trata-se ali da questão climática, né? A parte sul dos Estados Unidos é uma porção mais quente, né? O que favorece a produção desse tipo de cultura, que ela é adaptada a um tipo climático mais quente, né? Com temperaturas mais elevadas do que acontece no clima temperado ao norte. Ok? Muito bem. Vamos agora à questão número 7. Na questão número 7, nós temos aqui dois gráficos, né? A gente chama esse gráfico aqui, diferentemente do que se fala, né? Gráfico de pizza, na verdade, é um gráfico de área, né? Ou de setor. E aqui mostra os Estados Unidos e aqui o Brasil, né? E aqui mostra em amarelo o setor terciário, aqui, que corresponde a toda essa área aqui dos Estados Unidos, né? 79,4%. No Brasil, 69,8%. O setor secundário corresponde a essa porção verde aqui e aqui do Brasil. Né? E o setor primário, né? Que é essa área aqui, ó, em roxo. Né? Lembrando que o setor terciário corresponde àquela parte, né? Em que corresponde a serviços, né? E comércio. Né? O secundário, indústria e construção civil. Tá? E o setor primário corresponde às áreas, né? Agrícola, pecuária e extrativista. Mas vamos à questão. Então, a gente tem aqui Estados Unidos e população economicamente ativa por setor de produção em 2017. Então, é o número de pessoas que trabalham nesses diferentes setores. Aí a gente tem Estados Unidos aqui no setor primário, 1,7, no Brasil 9,5. No setor secundário, Estados Unidos, 18,9, no Brasil, 20,7. E no setor terciário, 79,4 Estados Unidos, 69,8 no Brasil. Tá? Esses dados são de 2018. Mas vamos à questão que diz assim, ó. Qual era o percentual da população economicamente ativa, né, que a gente chama de PEA, no setor primário nos Estados Unidos e no Brasil? Bom, a população economicamente ativa, né, no setor primário dos Estados Unidos e do Brasil é o seguinte, ó, setor primário, esse aqui, ó, em roxo, Estados Unidos é 1,7, no Brasil 9,5 respectivamente, tá ok? Vamos a B. Considerando que os Estados Unidos são o principal produtor mundial de alimentos, o que explica esse baixo percentual no setor primário da economia? Bom, quando fala de baixo percentual no setor primário, a gente não está falando de termo de produtividade, né? Nós estamos falando
pessoas trabalhando nesse setor. Como é que isso se explica? Bom, se a gente comparar aqui os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos tem uma produção muito maior do que o Brasil, né? E uma população que trabalha ali ativa nesse setor primário menor. O que explica isso? Bom, é o intenso uso de tecnologias modernas e a mecanização do setor agropecuário, né? Que acaba garantindo uma produtividade muito elevada com pouca mão de obra. Tá ok? Vejamos então aqui, ó. A última questão é, na verdade, uma pesquisa, né? Isso é muito, aí já se torna muito pessoal. Mas a gente quer trazer para vocês, né, a prática também da pesquisa, o que é importante, né, para a gente verificar como, utilizando-se de outras fontes também, a gente pode chegar a determinadas conclusões, né, ou pelo menos algumas considerações importantes. E aí a gente tem a seguinte questão aqui. Durante os torneios de futebol realizados na América Latina, que vai do México, né, passando por toda a América Central até o sul do Chile, Brasil, Argentina e tal, é comum ouvir reclamações de representantes dos times brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios ao jogar em elevadas altitudes nos Andes, sobretudo na Bolívia, né, Equador, né, são áreas assim de elevada, né, altitude, ou ainda nos Planalto do México. A cidade de Potosí, por exemplo, que fica na Bolívia, localiza-se a mais de 4.000 metros de altitude. Então, a pesquisa propõe o quê? Pesquisar a respeito dos efeitos da altitude sobre o corpo humano, e as dificuldades que elas impõem à realização de práticas esportivas por atletas que não estão ambientados a elevadas altitudes, né? Então, o que significa? Significa que aquele rarefeito, ele produz efeitos, né, que é diferente das pessoas que estão mais próximas do nível do mar. Então, a ideia é que vocês procurem revistas, jornais esportivos impressos e eletrônicos, material para vocês entender isso aí. Então, quais seriam os efeitos desse ar rarefeito, né, que ele vai se tornando cada vez mais rarefeito em elevadas altitudes, né? Então, a gente pode, vou indicar para vocês o seguinte, né, que o ar rarefeito das elevadas altitudes causa falta de oxigênio nos jogadores, e a bola ela corre mais, né? O desempenho dos atletas, então, ele pode ser melhorado, né, estendendo-se nesse caso, se eles estiverem, né, adaptados ali. Então, eles precisam chegar muitas semanas de antecedência para se adaptar a essas altitudes, né, onde o rarefeito ele é mais intenso, né? Então, sendo assim, ele vai poder se adaptar melhor e poder igualar o nível de competição com os atletas já acostumados a esse tipo de ar rarefeito. Tá ok? Então ficamos por aqui. Desejamos a todos um forte abraço.